2 dias serão debatidos temas como marco regulatório, projetos estruturantes, logística e competitividade, infraestrutura de transportes brasileira, mobilidade urbana, como acelerar a execução dos investimentos e apresentação do IDT-Fiesp, Índice Comparado de Desempenho da Infraestrutura de Transporte. Assistiremos a seguir a um vídeo institucional. Para assegurar o menor custo logístico possível, sem monopólios. Convidamos para compor o palco os senhores Paulo Scaff, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do SESI e do SENAI São Paulo, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, o senhor Rodolfo Tourinho, presidente do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Convidamos também Carlos Cavalcante, diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Nildo Mazzini e Newton Bastos. Agradecemos também ao general de Exército Esper, assessor para assuntos estratégicos da presidência da Fiesp, do tenente brigadeiro do ar, Clóvis Pavan. Para as boas-vindas a todos, convidamos o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante.
Bom dia. Senhor ministro Moreira Franco, presidente Paulo Scaff, companheiro Rodolfo Torinho, ex-ministro e senador, senhoras e senhores, em nome da Fiesp, gostaria de agradecer a todos os que aceitaram o nosso convite para este 8º Encontro de Logística e Transportes. Agradecemos especialmente aos quase 100 palestrantes e debatedores que nos permitem tratar este encontro como uma referência consolidada para a infraestrutura no Brasil. Aos diretores da Fiesp, ao nosso corpo técnico, em especial meus colaboradores do Departamento de Infraestrutura, coordenados pelo meu amigo Roberto Mossalen, agradecemos o empenho com que trabalharam para oferecer a todos nós um encontro de altíssima qualidade técnica. Agradecemos ainda à US Chamber of Commerce, na pessoa da Janet Kavinocki, que nos honra com sua presença, pelo compartilhamento de informações do Índice de Performance de Transporte da US Chamber of Commerce, utilizado como referência na elaboração do IDT-Fiesp, Índice Comparado de Desempenho da Infraestrutura de Transporte. Senhoras e senhores, há 8 anos, este encontro reúne público específico e especializado. A Fiesp construiu espaço de reflexão para que o setor privado, operadores e usuários, principalmente da indústria, dialogue com governos sobre os desafios da nossa infraestrutura de transportes. Quem segue o noticiário setorial sabe que os temas de transporte são tratados no fim dos cadernos de economia. São matérias breves, sobre obras anunciadas por governantes ou disputas entre empreiteiras. Quando as carências da infraestrutura aborrecem o cotidiano da população, ou quando um acidente ceifa vidas humanas, uma ou outra análise um pouco mais profunda vira tema, rapidamente esquecido nos próximos dias. No seu turno, matérias sobre desperdícios de dinheiro público em obras públicas viram manchete. Elas tratam as mazelas de autoridades e políticos e suas relações com empreiteiros, mas raramente esclarecem o mecanismo que permitiu ou mesmo induziu ao câncer da corrupção. No último ano, entretanto, o noticiário começou a refletir o profundo desconforto dos cidadãos brasileiros, bem como os impasses do nosso desenvolvimento, comprometido por anos de atraso de nossa infraestrutura. Jornais, revistas, rádios, TVs, todos indistintamente, fizeram um upgrade no tema. Há poucas semanas, o Fantástico exibiu matéria muito bem editada, com duração que superou incríveis 20 minutos. Bem, senhoras e senhores, chegou a hora deste setor falar sério, porque a população brasileira não suporta mais o peso da ineficiência de nossa infraestrutura de transportes. O público deste encontro é testemunha. Movidos pela expectativa, até muito natural, do começo de um novo governo, logo no início de 2011, a Fiesp defendeu a necessidade de o Estado brasileiro estabelecer um sistema perene de planejamento logístico que condicionasse a expansão da oferta da infraestrutura de transportes. Vocês são também testemunhas do mau humor da Fiesp neste encontro no ano passado, no começo do ano passado, em 2012, quando reiteramos a mesmíssima tese. Na Fiesp, o presidente Paulo Scaff não criou um departamento de transportes, um de portos, um de aeroportos, um de comunicações, outro de energia e outro ainda de saneamento básico. Na Fiesp, temos um departamento de infraestrutura. O enfrentamento de todos os temas por um único conjunto de diretores permite-nos uma visão de 360 graus sobre modelagem regulatória, sobre planejamento, sobre financiamento, sobre investimento e sobre gestão, que identificam problemas e soluções para todos os setores, subsetores da infraestrutura. O planejamento do Estado brasileiro, na área de energia,
por meio da Empresa de Planejamento Energético, é política pública brasileira de sucesso, de grande sucesso. O planejamento, de forma isolada, não garante nada. Se limitado apenas ao exercício retórico do planejamento sem eficácia, é melhor não gastarmos dinheiro público com isso. O planejamento do setor elétrico é exemplar porque ele condiciona a contratação dos projetos de expansão com antecedência correta para assegurar a oferta. Aqui, neste encontro, em 2012, cobramos da Presidenta da República que ela se inspirasse no exemplo da ministra de Minas e Energia do governo Lula, que Dilma o vice Dilma. E, com muita satisfação, assistimos, em agosto do mesmo ano, o seu anúncio de criação da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. Convido-os a imaginar uma cena atípica dos gabinetes de Brasília. Técnicos de rodovias se ocupando em projetar uma estrada para escoar a produção de um determinado bem para um porto. Sem saber de nada, no prédio ao lado, técnicos de hidrovia enfrentam o mesmo desafio. E, para eles, a solução para o mesmo produto é o escoamento via barcaças em um rio. Em outro prédio, mais adiante, o pessoal de ferrovia tem convicção que o trem é o mais correto para aquela situação. E é bem possível que, mais adiante ainda na esplanada, planejadores de aeroportos decidam que certo mesmo, para a mesma situação, seja o transporte aéreo. Lá no destino, no Porto Marítimo, uma comissão é capaz de projetar um terminal de caminhões, outro de trem, um porto fluvial e mais um aeroporto, só para não ter medo de errar na forma como a carga deverá chegar. Na presente realidade brasileira, gasta-se tempo e dinheiro e nada sai do papel. O impressionante é que nenhuma das equipes interage com a outra. Este é o desafio da EPL. E o problema é que ela certamente superará. Transportes de produtos do ponto A ao ponto B são desafios simples, que demandam racionalidade simples, que garantem eficiência e custos baixos. Os recursos naturais, tais como os rios e a costa dos oceanos, devem ser aproveitados prioritariamente, antes dos outros. Os meios de transporte de grandes volumes, como as ferrovias, devem ser o eixo estruturante do transporte de longa e média distância. As rodovias deveriam, especialmente, servir para compor a malha capilar de agrupamento da produção e para o abastecimento dos grandes centros consumidores. O transporte aéreo é específico para bens de alto valor agregado, o que demanda disponibilidade just in time. Tudo isso é lição 1 do primeiro mês, do primeiro ano, de qualquer curso de logística. Mas é impressionante que tenhamos tomado todos os 5 primeiros séculos da história brasileira para criar uma plataforma de planejamento. E por esta iniciativa, que fique aqui registrado nossos parabéns à presidenta Dilma Rousseff. Quando a EPL publicar seu primeiro plano decenal de transportes, será ainda necessário que ela seja dotada de amparo legal para induzir e administrar a contratação de projetos de expansão continuada da infraestrutura. Sem esse instrumento, repetimos, o destino do planejamento será o escaninho empoeirado de mais uma repartição pública. Senhoras e senhores, o governo federal anunciou também em agosto do ano passado o novo marco regulatório de rodovias e ferrovias. Não vou tomar os temas do pronunciamento que Bernardo Figueiredo fará logo a seguir. Ele está um pouco atrasado, mas já está chegando. Não vou falar dos números e dos projetos. Eu vou falar da modelagem. Em rodovias, o governo federal deu um giro de 180 graus e assentou nosso futuro no modelo de concessões previsto na Constituição Federal. O modelo anterior era o de obras públicas. Alguns afoitos celebraram a adesão do governo ao modelo de privatização. Alguns jornalistas deram eco à tese. Este governo, infelizmente, não privatizou nenhuma empresa pública, o que poderia ter feito. Este governo também não privatizou nenhuma rodovia, nenhum aeroporto, nenhum porto, nenhuma hidrelétrica e nenhuma ferrovia.
Antes de mais nada, porque a Constituição brasileira proíbe. Os ativos de infraestrutura são bens inalienáveis do patrimônio público. Conceder a gestão desses ativos à iniciativa privada não é alienação de patrimônio, mas cessão precária da posse. Privatizar empresas ou transferir a gestão de ativos de transporte ao setor privado são opções de política pública e não deveriam servir ao jogo político vazio. O Brasil precisa alterar radicalmente o desempenho de sua infraestrutura de transportes. Para isso, é preciso investir quantias colossais. Para a sua gestão, operação e manutenção, aparatos precisam ser criados e mobilizados. Para nosso país, isto é oportunidade. Ao invés de aumentar o dispêndio do Estado, que para isso deveria aumentar a arrecadação tributária e o endividamento público, o modelo de cessão iniciativa privada aumenta o PIB e diminui o peso do Estado sobre a sociedade. A iniciativa privada tem modelo de gestão mais eficiente, mais ágil, mais racional. Com maior responsabilidade e liberdade, ela busca o menor custo de capital, o menor custo do investimento e a prestação de serviços nos moldes do ambiente concorrencial. Obra pública não é sinônimo de corrupção. Entretanto, no Brasil, é muito frequente a associação deste modelo ao desvio de recursos, ao desperdício e à ineficiência de gestão. Ano passado, também neste encontro, fizemos menção aos escândalos no âmbito federal, associados a vários projetos de obras públicas. Eles haviam desmantelado a estrutura do Ministério dos Transportes. Em 2013, assistimos à revelação do mal-feito bater as portas do gabinete do governador de São Paulo, na sua casa civil, às voltas com uma das máfias do asfalto. Este governo de São Paulo tem primado por retroceder a políticas erradas. O trecho leste do Rodoanel foi concedido à iniciativa privada no governo Serra. Pela primeira vez no Estado, utilizou-se o critério da menor tarifa. Ao contrário dos trechos anteriores, o oeste e o sul, construídos como obra pública, que explodiram seus orçamentos, o resultado do leilão do trecho leste foi um deságio de 60%. Vale dizer que do orçamento público, de 4,5 bilhões de reais do edital, o concessionário privado passou o recado que faria aquela obra por cerca de 2 bilhões de reais. Surpreendentemente, em 2011, a Secretaria de Transportes de São Paulo anunciou a contratação do trecho norte como obra pública, pondo fim ao modelo de concessão. É um trecho um pouco mais complexo, porém menor que o leste. Em 2013, a obra foi contratada. A previsão de gasto público subiu a bordo de um foguete espacial e exibiu seu preço lá do espaço sideral, 8,5 bilhões de reais. Por quê? Alguém vai ganhar e a população de São Paulo vai pagar. Já o governo federal deu outro recado. A concessão de rodovias serão todas contratadas por editais públicos, adotando-se o critério da menor tarifa de pedágio. O critério da menor tarifa é simplesmente o processo de renúncia do Estado ao pagamento de outorga. É o Estado que arrecada menos um imposto da sociedade. E, assim, permite que o concessionário dispute o empreendimento sem o custo de sustentar mais uma receita aos cofres públicos. A Fiesp defende essa política. A prestação de serviços públicos na área de infraestrutura não pode servir para o Estado arrecadar mais. É para o consumidor gastar menos. Armou-se, então, no Brasil, um movimento mentiroso para associar maior pedágio a maior qualidade de rodovia e menor pedágio a rodovias precárias. Mais uma vez, São Paulo serve como exemplo. Aqui, as rodovias seriam boas porque os pedágios são maiores. Querem alguns poucos interessados nos pedágios escorchantes. São Paulo concessionou 5.500 quilômetros de rodovias estaduais, todos construídos como obras públicas.
exceto por apenas 120 quilômetros construídos pelos concessionários. Concedemos à iniciativa privada a operação e a manutenção das rodovias e a cobrança de pedágio, na sua construção, não a sua construção. O pedágio das rodovias paulistas é do tamanho de uma dívida da sociedade para amortizar o valor do investimento, mais sua operação e manutenção. Ocorre que a receita do Estado não é superior a 10% do pedágio cobrado. Os outros 90% dos altíssimos pedágios de São Paulo remuneram apenas a operação e manutenção. Em alguns casos, estas concessionárias publicam balanços com 100% de rentabilidade sobre o patrimônio e valem em bolsa 4 a 5 vezes o valor de sua receita bruta. Ainda sobre o pedágio de São Paulo, nossa população foi brindada com a informação do Palácio dos Bandeirantes há poucas semanas que o governo estadual está negociando com os concessionários uma redução de 10% no valor dos pedágios. Fiesp reagiu imediatamente. Para escândalo público, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, respondeu em nota à imprensa que os concessionários de São Paulo são os primeiros a reconhecer que há desequilíbrio econômico-financeiro contra o Estado, isto é, contra a população. A Artesp afirma ainda que esta negociação está em curso desde 2011. É a primeira vez que a Fiesp criticará os preços dos pedágios de São Paulo. Para quem não conhece a situação, os contratos de concessão de São Paulo são secretos. Mesmo depois de 20 anos de sua assinatura, ninguém, fora as autoridades, tem conhecimento deles e de seus aditivos. A Fiesp enviou à Artesp quase 2 dezenas de ofícios solicitando a publicação dos contratos nos sites oficiais. Não tivemos sucesso. A regulação do serviço público no Estado não tem transparência, isto é, chafurda em águas turvas. Nenhum cidadão paulista sabe que nível de investimento justificou a extensão do contrato de concessão por um certo número de anos, apesar de frequentes. E agora sabemos que o governador está negociando diretamente com os concessionários a redução dos pedágios em processo, sem publicidade, a portas fechadas, sem a participação da sociedade e sem acesso a condições contratuais. 2 deles vieram a público. Um disse, eu só reduzo o pedágio se deixar de pagar a parcela de outorga do Estado. O outro quer a ampliação generosa do prazo de concessão. Mas será que o governador de São Paulo entende que este processo pode ser concluído dessa forma? Será que ele desconsidera tão eloquentemente a população do Estado que governa? Será que ele supõe que a sociedade do Estado mais desenvolvido do Brasil vai assistir inerte a esta negociação a portas fechadas? O compromisso da Fiesp é exigir transparência. O ponto de partida é termos informações sobre o desequilíbrio dos contratos. Quanto estamos pagando indevidamente para utilizar rodovias construídas com os impostos paulistas? Desde quando estamos pagando a mais? Desde 2011, quando começaram as negociações? Ou antes? Ou depois? Quanto a população tem a receber de volta? Qual o desconto necessário para colocar a tarifa de pedágio no patamar justo? É mesmo 10%? Ou 20%? Ou 50%? Onde estão os contratos? Quais as suas bases? O que os concessionários fizeram para obter prorrogações? Este cálculo foi equilibrado? Quais números confrontam investimentos e receitas de pedágios? Quanto os concessionários gastam anualmente para operar e manter as nossas rodovias? Quanto arrecadam de pedágio? Por trecho, por praça e por concessão. Senhoras e senhores, em ferrovias, o governo federal também inovou. Estamos diante de situação na qual a infraestrutura tem que se antecipar à demanda, para fugirmos do dilema do ovo e da galinha. Não se cria demanda, portanto, o desenvolvimento econômico, pela inexistência da infraestrutura. E não se constrói a infraestrutura pela inexistência da demanda. Em resumo, o trem tem que chegar antes da cidade. Este exemplo histórico de vários países. Aqui também o governo federal acertou. Abandonou o modelo de obra pública pelo de concessão, em parceria público-privada. O setor privado investe e constrói. Vence o leilão, quem garantir a menor tarifa.
A receita para cobrir o investimento é garantida pela compra antecipada de capacidade de tráfego e volume de carga. O governo estoca esta capacidade, vende paulatinamente ao mercado a múltiplos agentes de transporte ao preço possível, menor no início, anos de menor demanda, e maior no futuro. Ao longo de certo período, os números tenderão ao equilíbrio. Este é o momento de fazer o segundo cumprimento à presidenta Dilma, por romper paradigmas e por apresentar soluções pragmáticas e inventivas, específicas para cada problema enfrentado. Esta nova modelagem superou a anterior, que sucateou grande parte da malha ferroviária brasileira. A exclusividade da operação de tráfego, vinculada à concessão, e as restrições ao direito de livre passagem transformaram as ferrovias do Brasil em instrumento de controle de escoamento de commodities, produzidas pelos titulares da concessão. Este modelo, errado, subordinava as concessões da malha à privatização das empresas. Quando perguntada se havia finalmente aderido ao modelo de privatização, a presidenta Dilma respondeu: não, estou corrigindo os erros desse processo. Ela tem razão. O modelo anterior reduziu a prestação de serviço, privatizou o uso das ferrovias existentes apenas para os concessionários e subtraiu competitividade da nossa economia. Os aeroportos, o governo acertou e errou. O acerto óbvio foi começar a desmantelar a Infraero, por transferir à iniciativa privada a gestão de três ativos. Outros, em breve, seguirão. O erro foi a cobrança de outorga. O governo amealhou 24 bilhões de reais de ágio nos leilões. Não fosse este erro, a taxa de embarque de Cumbica hoje poderia ser zero, e o custo de movimentação de cargas muito inferior. Ainda sem detalhes, cogita-se o plano de subsidiar 50% das passagens dos voos para os aeroportos regionais. Gostaria de propor um trato. O governo fica com os 24 bilhões de reais, que é demais, nunca vão sair do contingenciamento do Tesouro. E conserta o erro, passando a adotar o critério da menor tarifa. Fica aqui a sugestão. Senhoras e senhores, a MP dos Portos é o assunto polêmico do momento. O apego dos atuais concessionários aos seus privilégios beira o absurdo. A MP enviada pela presidenta ao Congresso é um conjunto de políticas públicas efetivo para proporcionar o choque de competição que o setor portuário necessita. No modelo anterior, reinavam monstros regulatórios com o propósito exclusivo de evitar concorrência. A lei previa o prazo de 180 dias, a partir de sua promulgação, para realizar novos leilões de licitação de contratos vencidos. Isto em 1993. 20 anos depois, em 2013, estes leilões ainda não foram realizados. Os contratos desses concessionários vêm sendo prorrogados por 5 ou 10 anos desde então. A MP dos Portos prevê o imediato processo de licitação, pelo que os concessionários lutam por mais uma prorrogação, de no mínimo 10 anos. E o que dão em troca à sociedade? Nada. Querem apenas a manutenção de um privilégio. Os concessionários, com contrato em vigor, por 25 anos, também detestam a ideia de um dia eles acabarem. Querem duas coisas: a opção de prorrogar agora, antecipadamente, por mais 25 anos, ou assegurar a prorrogação dos contratos no seu vencimento daqui a alguns anos. Ambos os grupos de concessionários têm apenas um objetivo: privatizar a seu favor, sem pagar nada à sociedade, a exploração de um bem público. Para isso, fogem dos leilões como o diabo da cruz. A MP prevê que os novos leilões devem combinar o critério de maior capacidade operacional com menor tarifa. Esta política reduzirá custos portuários e proverá menores custos às nossas exportações. Os representantes dos concessionários declaram apoiar a MP, desde que ela não tenha nenhuma eficácia. Todos os concessionários têm contratos, vencidos e por vencer. Prorrogá-los por 10 ou 25 anos significa o óbvio: adiar a redução de preços
por 10 ou 25 anos, o que só interessa a eles. De mais importante, a MP dos Portos acaba com a distinção entre carga própria e carga de terceiros. Ela também prevê um amplo choque de oferta de serviços portuários, promovendo concorrência entre armazéns e entre terminais, que é exatamente o que o Brasil precisa. Os concessionários conseguiram mutilar a MP na Comissão Mista do Congresso, alterar o critério dos leilões. O maior volume de carga e menor tarifa foi travestido por um ou, de investimentos em modernização. Modernização é um dos fundamentos para aumentar o volume de carga. Ao isolar este critério, a intenção é acabar com o critério da menor tarifa. Mais mazelas na comissão mista e os concessionários afastaram de vez a possibilidade de concorrência. Áreas vazias não vão mais a leilão. Elas podem ser nomeadas áreas adjacentes, incorporadas ao contrato de concessão prorrogado sem leilão. Assim, o concessionário ganha duas vezes. Aumenta seu negócio, caro para os consumidores, e evita vizinho incômodo que venha competir com ele. Cara de pau no Brasil não tem modos. Os atuais concessionários detestam concorrência e detestam, por isso, a ideia da centralização do planejamento em Brasília. Detestam ainda a ideia de transformar o CAP em órgão consultivo. A tão celebrada autonomia estadual induziu nos últimos anos que o Brasil firmasse apenas 11 contratos de terminais, 11 novos contratos de terminais. Na verdade, precisaria ter tido mais de uma centena. A autonomia estadual e o CAP proporcionam que interesses diversos preservem-se uns aos outros. É um típico clube de cavalheiros, sempre para evitar a ampliação da oferta de serviços portuários para manter o atual patamar de preços de operação. Cabe, novamente, um cumprimento à presidenta Dilma Rousseff pela edição da MP. Cabe, infelizmente, lamentar a ação de alguns deputados e senadores comovidos pelas lamúrias do lobby contra os interesses do Brasil. Assim como o Brasil venceu o lobby do setor elétrico e reduziu 20% da conta de luz, a Fiesp não medirá esforços para fazer prevalecer o interesse da sociedade. Planejamento logístico, a concessão da gestão de aeroportos, rodovias, ferrovias e terminais portuários ao setor privado, a promoção da concorrência, a ampliação da oferta e a modicidade tarifária são os pilares de uma das mais amplas reformas do marco regulatório do setor de infraestrutura no Brasil. Elas são o marco de um momento histórico que estamos vivendo, extremamente relevante para o país. Os interesses dos lobbies contrariados estão por aí disseminando pela imprensa a insustentável tese de insegurança regulatória. Este lero-lero cairá no esquecimento assim que os projetos estiverem maduros e os leilões de concessão começarem a se realizar. Estes novos investimentos são urgentes. O Brasil maltratou até agora a sua infraestrutura de transportes. É preciso correr atrás do atraso. A infraestrutura de transportes adequada é aquela capaz de igualar as condições de competição de um país com seus concorrentes. O Brasil precisa adotar as melhores práticas internacionais de desempenho. É preciso olhar através do espelho e perceber quais condições dispõem as populações e os setores produtivos dos países mais competitivos. A percepção que ficamos para trás é senso comum. O desafio que a Fiesp enfrentou foi o de quantificar esta defasagem, a nossa defasagem, em relação aos benchmarks internacionais, alcançados em outros países. Amanhã, apresentaremos a este 8º encontro os fundamentos técnicos e metodológicos do IDT-Fiesp, Índice Comparado de Desempenho da Infraestrutura de Transporte. Infelizmente, podemos assegurar que os números são mais chocantes do que imaginamos. O Brasil ficou para trás. E o mais grave é que perdeu a sua locomotiva, porque São Paulo parou.
A conclusão do Rodoanel, a duplicação da Tamoios e a expansão do metrô pertencem à agenda do passado. Há pelo menos 20 anos não se constrói um novo eixo rodoviário importante no estado de São Paulo. O acesso ao Porto de Santos adquiriu contornos de doença incurável. Além da cidade de São Paulo, outras grandes cidades do estado sofrem com a ausência de transporte público e congestionamentos. No estado de São Paulo, o peso da matriz rodoviária é bastante superior à média nacional. Apesar de pedágios entre os mais caros do mundo, apenas 17% da malha rodoviária estadual são asfaltados e míseros 3% são de pistas duplas. Esta é uma infraestrutura estagnada na primeira metade do século XX, nos impedindo de ingressar no século XXI. O Brasil precisa de São Paulo, e São Paulo tem muito o que fazer pelo Brasil. Este é o nosso desafio. Esta é a nossa missão. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o privilégio de estar participando deste seminário, desta reunião. Parabenizar o presidente Paulo Scaff pela perseverança com que, ao longo desses 8 anos, enfrenta este grande desafio. Dizer que, certamente, pelo que acabo de ouvir, nas palavras do Dr. Carlos Cavalcante, o ministro Tourinho vive hoje uma realidade completamente diferente daqui quando o ministro enfrentou outros grandes desafios. E dizer a vocês que é uma alegria ouvir as palavras do Dr. Carlos. Elas nos indicam que vários problemas que tínhamos há uma década e meia atrás, foram superados. Tornaram-se velhos. A começar pelo problema de natureza ideológica. Não se discute mais, e nem tampouco se procura, na luta ideológica que sustenta a luta política no Brasil, colocar a questão da privatização como um item de modernização num programa político partidário. Hoje, cada vez mais, não só os que defendiam como símbolo da modernidade, da transformação e as esperanças de mudança a privatização, não encontram também na sociedade eco aqueles que combatiam a privatização como a entrega do país a interesses que não aqueles da população sofrida. Hoje é uma questão de opção político-administrativa. É uma visão pragmática. Se eu tenho recursos, se é mais eficaz fazer diretamente pelo poder público, faz-se. Quando não tenho recurso, é mais eficaz para garantir a competitividade, para melhorar a qualidade do serviço, para diminuir custos, tarifas e pressão sobre a população, busca-se alternativas que mobilizem outras fontes de investimento. Já se percebe, de uma maneira muito tranquila, que investimento público e investimento privado devem andar juntos para aumentar a capacidade de investimento do país, que é o único caminho que nos permitirá atingir tudo aquilo que queremos. Se, do ponto de vista ideológico, essas questões se colocam no plano do pragmatismo,
Vê-se também que no âmbito, na visão do planejamento, do debate teórico, das alternativas técnicas, se avançou bastante. Nós também avançamos muito no combate à corrupção, a busca da transparência, a melhoria da qualidade dos nossos processos licitatórios. Ou seja, a parte do planejamento, da concepção, do debate acadêmico, da busca das melhores soluções técnicas, o Brasil avançou bastante. Mas creio, e é o que eu quero trazer aqui como a minha modesta contribuição, que está chegando a hora de se começar a debater a questão do fazejamento. É claro que a discussão de alternativas de processos de execução de obras, índice de execução, qualidade da execução, rapidez, compromissos de etapas, de cronogramas. É uma discussão que não tem o mesmo charme, que não tem o mesmo encantamento, que não tem a mesma possibilidade de mostrar brilho daquelas que levam ao debate político, ao debate ideológico, ao debate da capacidade de transformar a língua em instrumento de fazer das questões técnicas questões palatáveis. É uma discussão mais árida, mas é, hoje, na minha opinião, o grande problema. Os senhores, eu vejo aqui que, se não a maioria, mas quase ela, ou pelo menos muito, aí viveram o período em que nós, no Brasil, tivemos inflação de 80% ao mês. Os senhores certamente se lembram do final da década de 70, quando, sobretudo na América Latina, tinha-se empréstimos com grande facilidade, a taxas absolutamente compatíveis, razoáveis, os países todos se endividando, porque havia excesso de recursos, de dinheiro no mercado internacional, e o Brasil participou desse processo intensamente e fez uma grande mudança na sua infraestrutura. Os senhores se lembram do segundo choque de petróleo, que começou a desfazer este edifício? Os senhores se lembram da escalada de juros que aconteceu nos Estados Unidos nessa época? E os senhores se lembram que, no final dos anos 60, os países ricos entraram em recessão. Certamente se lembram que, em 82, o México declarou a sua falência. E as consequências foram absolutamente desastrosas para o mundo, terríveis para a América Latina e absolutamente intoleráveis para o Brasil. Nós entramos em um processo inflacionário, começamos com uma crise cambial, que gerou uma crise econômica e que chegou à crise fiscal. Nós entramos na desorganização da máquina pública e na destruição da engenharia brasileira. Engenharia como profissão, engenharia nas empresas de projetos, e tivemos grandes empresas de projetos que foram criadas e consolidadas no momento em que o país tinha condições de investir, das empresas de gerenciamento, dos órgãos públicos, como o GEIPOT, vamos ter aqui o doutor Bernardo nos falando, que é cria desse núcleo de excelência da engenharia brasileira, onde se formavam pessoas que influíam não só no plano da engenharia da União, dos estados, dos municípios, organizando a capacidade de formular projetos, de executar projetos, de fiscalizar, de medir, de pagar. Uma época em que os critérios
eram critérios de busca de excelência, e a excelência era medida pela capacidade de realização. Tudo isso foi desmontado, foi perdido, foi destruído. Ficamos décadas, 82, 92, 2002, o Estado sem nenhuma capacidade de investir. E o que é mais grave, na medida em que o Estado não tinha dinheiro, o Estado começou a criar mecanismos que, ao invés de estimular o gasto, a formulação de projetos, a execução de projetos, começou a criar a cultura da dificuldade do gasto. Então, projetos, ideias que eram geradas, era muito mais fácil politicamente, o custo era muito menor, criar dificuldades burocráticas, aumentar a capacidade de fiscalização, criar uma certa mística de uma corrupção desenfreada daqueles que cuidavam do dinheiro público para evitar que esses gastos se realizassem, era muito mais barato politicamente, colocar a culpa na administração, na tecnocracia, do que pagar o preço político de ter que se dizer não porque não se tinha dinheiro. E esse processo ele transformou o Brasil em um emaranhado de regras, de leis, que, ao invés de ajudar a produzir, ajudar a executar, buscar a excelência, se parte do pressuposto que ali existe corrupção, mal feito, más intenções. Se valoriza a fiscalização em detrimento de se buscar uma lógica em que a importância seja a busca permanente de, dentro de padrões morais adequados, se buscar os melhores caminhos de qualidade, de rapidez e de competência. Então, eu creio que nós temos, e é a solicitação que eu faço, nesses 8 anos, os senhores e as senhoras contribuíram barbaramente para que chegássemos a esse resumo brilhante que o Dr. Carlos Cavalcante nos fez aqui, com elogios merecidos à presidenta Dilma, ao governo, pelo esforço de redesenhar novos caminhos, né, na área da infraestrutura para o país, para aumentar a competitividade, para melhorar a qualidade de vida e, sobretudo, para tratar o usuário dos serviços como clientes, coisa que não são tratados. E porque esse é o grande problema. Eu acho que nós temos que começar a discutir como vamos erguer no prazo mais curto possível a engenharia no Brasil. Avanços têm sido dados. Outro dia eu vi na Folha de São Paulo uma manchete dizendo que, pela primeira vez, depois de décadas, os cursos de engenharia estavam obtendo preferência muito superiores do que os cursos de direito. Isto é o sinal de que o mercado tem respondido adequadamente. Mas nós temos que resolver o problema hoje. E aqui eu quero falar sobre uma área que eu, há pouco mais de um mês, tive o privilégio de ser convidado pela presidenta para assumir a responsabilidade de conduzi-la, que é da aviação civil. Nós temos hoje um volume de investimentos no país muito grande. Para que os senhores tenham uma ideia, o governo vai gastar no setor, os investimentos no setor, eles estão na ordem de 8,5 bilhões de dólares, de reais, sendo por os 4 aeroportos que já foram concedidos, e agora, no mês de agosto, nós vamos lançar para a audiência pública o edital do Galeão e de Confins, para que em setembro possamos fazer a licitação. Nesses 4, nós temos 3,6 bilhões para os concedidos e 4,9 bilhões para os aeroportos da Infraero. Além desse volume de recursos, nós temos 7,3 bilhões para investir em 270 aeroportos regionais.
Os senhores veem que é uma quantidade grande de dinheiro. Ponto 2. Esse dinheiro existe. Não é uma ficção. Não é uma enganação. Esse dinheiro existe. Porque, repito, só a partir do segundo governo do presidente Lula o poder público passou a ter recurso. Eu fui prefeito de Niterói em 1976 até 82. Naquela época o país tinha recurso. Fizemos obras, túneis, estradas na cidade, remodelamos a cidade todas com recursos municipais e federais, porque se tinha recurso. E se tinha uma grande engenharia, com empresas de projetos, com empresas de gerenciamento, com, enfim, empreiteiras que hoje se tem. E se conseguiu bons resultados, não só lá como no Brasil. Hoje nós estamos com um grave problema. Nós, na Secretaria de Aviação Civil, para citar exemplos que eu vivo, nós temos obras que, como no Galeão, que em 2 anos só se conseguiu realizar 5,23 do contrato. 5,23. Qual a razão? Falta de projetos. Aí vai-se para o aeroporto de Fortaleza, que conseguiu se realizar 12% do projeto. Qual a razão? Falta de projeto de engenharia. Os projetos não são adequados, as empresas não apresentam condições, o processo licitatório impõe a escolha de empresas que necessariamente, antecipadamente, se sabe que não conseguem executar, porque não tem tamanho, não tem, mas apresenta preços mais baixos. Os tribunais de contas passam compreensivelmente a interferir tecnicamente na execução do projeto, como se fosse não um órgão fiscalizador de recursos e de busca de qualidade moral na execução do programa, mas como se fosse uma empresa de projeto, de gerenciamento técnico. E aí se cria um ambiente em que se tem dinheiro, precisa-se melhorar a infraestrutura no país. Nós temos um cronograma e não temos plano B para esse cronograma, porque a Copa do Mundo está aí, tem prazo, tem data marcada. Muitos desses aeroportos eles precisarão estar prontos para a Copa do Mundo. Nós não temos condições de concessionar todos os aeroportos. É um processo que tem que ter critério, tem que ter... Estamos aprendendo nele. A primeira concessão ensinou muito ao governo. Eu tenho certeza que agora no Galeão e em Confins nós vamos ter uma qualidade, vamos obter resultados melhores. Em um setor que é a operação aeroportuária, que, para minha surpresa, quero confessar que é um setor que tem uma capacidade de mobilização de tecnologia enorme. São alguns sistemas que obrigatoriamente têm que conviver entre si, que estão presentes na operação de um aeroporto diariamente, com alto padrão, alto rigor tecnológico. Então, exige qualidade, conhecimento, competência, gerência, gestão, e nós precisamos responder a isso com mão de obra, com pessoas qualificadas, com empresas qualificadas. Nós precisamos restabelecer a excelência que tivemos no passado, antes da destruição do Estado, das empresas de engenharia brasileiras, empresas de projetos, empresas de gerenciamento. Nós precisamos entender que o mal feito, a corrupção, tem que ser rigorosamente combatida. Mas não é justo se partir do pressuposto que em qualquer iniciativa do governo está ali inoculado o germe, a intenção da corrupção e do mal feito.
Nós temos que restabelecer que o critério de medida de desempenho é a capacidade de execução que as empresas têm. As obras medidas geram fatura. Um dos critérios de medida dessa competência é a capacidade de faturamento. Se não for assim, nós vamos levar com dinheiro no erário, nós vamos levar a essa situação que está se vivendo de alguma maneira na aviação civil. Tem-se o dinheiro, quer se pagar, tem um cronograma, tem um contrato com um cronograma, mas o processo de execução não tem índices adequados nem suficientes. Precisamos ter a disposição de enfrentar esse debate, de nos perguntar não por quê, porque as razões são essas. E eu procurei rapidamente me reportar de 79 até agora para dizer que existe razão. Não é que o governo seja incompetente ou que não queira, que não seja capaz, que não tenha dinheiro, que está enrolando. Não. Ele procura os melhores caminhos, tem as melhores intenções, tem recursos, tem planos, mas nós precisamos de condições efetivas para transformar esses planos em realidades. E isso, além de pessoas, existe uma questão de governança, de gestão, de estrutura, de organização do setor, para que ele possa responder, fazendo, executando o cronograma que é acertado em contrato. Então, eu queria fazer um apelo ao doutor Carlos, que na Fiesp tem a responsabilidade de tratar deste setor que é fundamental para o futuro do país e o futuro do cidadão brasileiro, ao presidente Paulo Scaff, que o talento, a competência, o entusiasmo, a coragem, a dedicação e a disposição para debater grandes temas, que voltem a vista, a atenção, para discutir como nós vamos fazer sair do debate agradável, intelectualmente estimulante, das grandes teses, das grandes questões, as ideológicas, políticas, para reconstruir a engenharia no Brasil, para adotar, para permitir que o governo possa ter bons escritórios de projetos, bons escritórios de gerenciamento, grandes empreiteiras, para que a discussão com os órgãos de fiscalização, que hoje no Brasil são vários, felizmente, graças a Deus, são vários e eficazes, mas que essa fiscalização se dê com o objetivo de fazer, de realizar, ao menor preço, dentro de um ambiente ético, correto, transparente, mas que produza resultados que sejam mensuráveis e que, consequentemente, possam representar uma melhoria da qualidade de vida da população. Então, eu quero dizer que se nós conseguirmos, como conseguimos chegar até agora, com toda essa mudança, que certamente esses 8 anos de mobilização, de reflexão e de debate nos fizeram chegar aonde chegamos, e, repito, o discurso do Dr. Carlos Cavalcante mostra isso, nós precisamos, e eu quero mais uma vez reiterar, pedir que se dediquem a esse tema. A dedicação a esse tema certamente vai não só nos fazer compreender melhor e despolitizar o debate, como também vai dotar, vai permitir que o governo possa ter as ferramentas necessárias para gastar de maneira adequada o dinheiro que tem e executar de maneira eficaz o planejamento que já está feito. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Bernardo Figueiredo, compondo o palco, presidente da empresa de Planejamento e Logística EPL. Senhoras e senhores, ouviremos o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff.
Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço muito a presença de todos os companheiros que aqui estão, abrilhantando esse evento tão importante que trata de logística, transporte, que vai ser realizado durante o dia de hoje e durante amanhã, o período da manhã da terça-feira. Queria agradecer muito a presença honrosa também do nosso ministro Moreira Franco. Ministro, a sua colocação em relação a que as coisas saiam do papel e virem realidade, resumindo, é corretíssima. O Brasil hoje, a única coisa que não falta é dinheiro. Não falta dinheiro para os estados. No nosso estado de São Paulo hoje, se formos analisar os recursos que ele tem disponíveis, são bilhões. Vão 30, 40 bilhões, que tirar algumas coisas vinculadas, certamente sobram lá uns 15 bilhões que poderiam já ter, não está no caixa, está em investimentos. Então, há dinheiro em São Paulo, há dinheiro em outros governos, há dinheiro para os projetos. O que falta mesmo é acelerar, é gestão, é enfrentamento, é coragem, é quebra de paradigmas. Então, o senhor está muito certo. Nós temos, como sociedade, de estarmos muito juntos, exigindo que as coisas sejam feitas da forma correta, mas que sejam feitas. Porque esse negócio de ficar falando, não, a moda é a de dificultar que as coisas aconteçam. Então, cada um que vai lá dificulta pela bandeira da correção, da perfeição, só que, enquanto isso, o Brasil e o povo brasileiro vai perdendo muito, porque, na realidade, nós estamos muito atrasados, nós estamos defasados em muitas coisas. Então, ministro, pode estar certo que nós estaremos juntos nessa direção de tentarmos ajudar com que as coisas saiam realmente do papel e virem realidade para o bem do Brasil. Queria agradecer também muito a presença do Dr. Bernardo Figueiredo. Antes da sua chegada na apresentação, o Carlos aqui colocou a importância da empresa que o senhor preside, empresa de planejamento e logística, um projeto que sempre foi defendido pela Fiesp, de organizar os modais e termos um direcionamento estratégico para o país numa visão única, coordenada, inteligente e correta. E hoje a sua missão é essa, e isso é muito bom para o Brasil. Aqui já foi cumprimentada a presidente Dilma pela criação da EPL e colocando a pessoa certa para conduzi-la, que é a sua pessoa, que merece toda a nossa consideração e o nosso respeito. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Quero te parabenizar, Carlos, cumprimentar o Torinho e parabenizar você e a todo o nosso departamento de infraestrutura e a todos os companheiros, colaboradores que foram responsáveis por esse evento, um evento muito oportuno, um evento de pessoas envolvidas na questão, e um evento que trata de alguma coisa tão importante como logística e transportes. Essa semana, a minha agenda, no que diz respeito a esta área, estará centrada na MP dos portos. Nós, assim como o ministro falou em fazermos com que as coisas aconteçam, precisa ser realizada, obras, e, enfim, os projetos saírem do papel, isso é fundamental. Mas também as decisões e aquilo que nós reclamamos de problemas brasileiros tem que ser resolvido. Então, quando a gente fala de falta de competitividade, esse é o maior problema do Brasil hoje. Eu não vou defender, e quem defender estará errando, um protecionismo eterno para o Brasil. O Brasil é um país que ele tem que respeitar, é lógico, e é importante o patrimônio da sua indústria, que levou 200 anos para ser construído, indústria que gera, a indústria de transformação, o melhor emprego, o melhor salário, gera riquezas, desenvolve regiões, enfim, nós sabemos bem do grande patrimônio que é a indústria para o Brasil. Agora, o que nós temos que ter condição no Brasil é de produzir o bom e o competitivo, de forma competitiva, a preço competitivo. Nós não podemos encontrar solução em criar barreiras, aumentar impostos de importação, porque nós temos problemas no Brasil de juros elevados, de custo de logística caro, temos problema de energia que foi parcialmente resolvido, temos problema de custo de gás, temos problema de câmbio, enfim, problema de qualidade na educação. Nós temos que enfrentar cada um desses problemas até que a solução seja alcançada.
como conseguimos avançar muito na energia, como conseguimos evitar uma série de impostos, enfim, como temos conseguido desonerações, nós temos que continuar essa grande luta. E a pauta dessa semana é a MP dos portos. Eu estarei totalmente dedicado na questão da logística em relação à MP dos portos. É necessário que haja sensibilidade dos representantes do povo brasileiro na Câmara dos Deputados no dia de amanhã, e depois no Senado Federal, os representantes dos estados brasileiros, nossos senadores, e aprovem a MP dos portos. Nós não temos nenhum desconforto em criticar governos quando necessário, mas nós temos muita satisfação em elogiá-los quando merecem. Esta MP dos portos, da forma que foi encaminhada pelo governo federal, foi um projeto bom para o Brasil. Lamentavelmente, ele foi muito transformado, foi muito mexido, mas a realidade é que, para o bem do Brasil, precisa ser aprovado. Existem movimentos na tentativa que não haja, que essa MP não caminhe e que as coisas não sejam aprovadas no Congresso Nacional nos próximos dias. Existe uma data, a MP vem, salvo engano, no dia 16, que é a próxima semana, quarta ou quinta-feira. Então, nós temos até quarta, quinta-feira da semana que vem para aprovar na Câmara e no Senado a MP dos portos, buscando mais eficiência nos nossos portos, buscando menores custos através da maior concorrência, e isto é fundamental para o Brasil. É mais um ponto concreto para que a competitividade brasileira seja parcialmente recuperada. Ela só não vai resolver o problema da competitividade do Brasil. Tem outros pontos mais, mas é um ponto concreto, assim como foi o da energia, assim como tem sido outras questões que estão sendo debatidas, nós temos que pôr na nossa agenda. Esta semana, a semana que vem, se não conseguirmos que seja aprovada no Senado, na Câmara e no Senado esta semana, talvez vá para a próxima semana para o Senado, enfim, mas nós temos uma data, que é o dia 16, que precisamos aprovar a MP dos portos. Uma geladeira para ser exportada do Brasil custa R$ 150, enquanto em país competitivo custa 50. Isso é 3 vezes menos. Então, nós temos que quebrar paradigmas. A recuperação da competitividade do Brasil passa por quebra de paradigmas, passa por resistir a pressões de interesses muito fortes e que não coincidem com os interesses do país, que não coincidem com os interesses maiores do Brasil. Nós respeitamos mais do que ninguém as empresas, a iniciativa privada, o lucro, isto são as bandeiras que nós defendemos. Mas tudo tem parâmetros, tudo tem limites. Não é possível, em concessões públicas, não é possível, como foi dito aqui, por exemplo, em concessões de estradas, você levantar a bandeira que precisa ser caro para ser bom. Você pode, o competitivo é você fazer a preço competitivo e ser bom. Ser bom é a obrigação, é o necessário, é o mínimo. Ninguém contrata nada para fazer mal feito, tem que ser bem feito. Não é? Tem que ter compromissos, obrigações, investimentos de qualidade, mas com preço competitivo. Por isso que defendemos, como já foi dito aqui, todas as concessões de menor preço, com exigência de investimentos de qualidade, mas ao menor preço. É isto, este é o princípio que nós defendemos. Esse índice que amanhã vai ser anunciado aqui de desempenho de transporte, o IDT, esse índice vai mostrar como o Brasil está em relação às grandes referências competitivas do mundo. Lamentavelmente, não vai nos animar tanto, porque mostra que nós temos muita coisa que precisa ser feita. E eu diria até que talvez se nós levantássemos, e deveríamos levantar, quanto gastamos e quanto os outros gastaram, eu acho que o resultado disso vai mostrar que nós não gastamos pouco, não. Devemos ter gastado muito, e pelo que se gastou, deveríamos estar muito melhor do que nós estamos. Aí entra gestão, planejamento, corrupção, desperdício e tantas outras coisas que todos nós sabemos que, lamentavelmente, existem e que tem que deixar de existir de uma vez por todas. O Brasil não tem mais tempo, o mundo corre, a situação corre, e nós não podemos continuar por mais tempo esperando. O Brasil é o país do presente, o Brasil é um país maravilhoso, um país de povo talentoso, de empresas competitivas, da porta para dentro das empresas, muito competitivas, um país de coisas maravilhosas, a começar pelo seu povo, e que, lamentavelmente, nós sofremos muito
com as questões estruturais, com os nossos altíssimos custos para fazer as coisas. E aí, quando você tem uma coisa errada puxa outra coisa errada, e no final você fica num ciclo vicioso ao invés de um ciclo virtuoso de competência, de competitividade, de inovação, de tecnologia, enfim, e tudo com a grande missão, a missão maior de servir as pessoas. Tudo que se faz num país, no fundo, tem que ser direcionado a servir as pessoas. Então, quando se faz uma concessão e vai se cobrar caro, não tá, é um desserviço às pessoas. Quando se tem um serviço de má qualidade, é um desserviço às pessoas. Quando se tem educação de má qualidade, é um desserviço à sociedade. E tudo isso é que se resume em competitividade. A indústria dá o seu exemplo. Na questão da educação, estamos inaugurando 100 escolas. Implantamos ensino em tempo integral, ensino médio com curso técnico, 15 faculdades, enfim, ensino de qualidade, e temos dado o nosso exemplo. Então, não falamos só. Ainda para ajudar as redes municipais, temos sistema SESI de ensino que estamos implantando nas escolas municipais, enfim, o telecurso. Ajudamos a educação do país, a formação profissional. Temos 1 milhão de alunos no SESI e no SENAI. A indústria paulista, através do SESI e SENAI de São Paulo, são 1 milhão de alunos. Então, nós fazemos a nossa parte. Lutamos pelos bons projetos. Agora, há necessidade realmente de uma união de todos nós, como sociedade, e estamos mais envolvidos nas coisas. A sociedade não pode se afastar dos problemas. A sociedade tem que estar envolvida, elogiar o que está certo, criticar o que estiver errado, independente de governos, partidos, enfim, quando se discute o certo ou errado para um país, para uma sociedade, não importa a questão da cor que está se definindo, a cor partidária, ou enfim. O que importa é aquilo que está certo e aquilo que não está certo. Então, dentro dessa linha, eu tenho certeza que esses 2 dias vão ser muito proveitosos. Eu te cumprimento mais uma vez, Carlos. Sei que você, ontem também estávamos aí envolvidos em obrigações, ontem no domingo, e sei que você e a sua equipe ficou durante todo o fim de semana, como todas as vezes acontece, e o resultado sempre é um evento muito eficiente, um evento que é muito positivo e importante que tudo que se discuta aqui não se perca depois. Tudo que se discuta aqui se tira o melhor e saia daí, Carlos, concretas ações que devam ser feitas para que as coisas aconteçam depois. Senão fica aquela discussão muito rica, mas que depois vira nada. Não é? Então, acho que amanhã é um resumo desses trabalhos todos e pegarmos as prioridades, as orientações com a riqueza dos debates que vão ter aqui, das pessoas que participam desse evento, dos palestrantes que estarão aqui hoje e amanhã. Nós vamos tirar um resumo de tudo isso e mostrar e direcionar novos rumos de temas e de defesas que nós devemos ter com toda a coragem, no sentido de conseguirmos que passos concretos aconteçam em busca da melhor competitividade brasileira. Eu não vou me alongar mais, quero agradecer demais a todos vocês que este evento, a importância dele é graças à presença de todos vocês que vêm com seus conhecimentos, que vêm aqui em ouvir, em sugerir, enfim, é muito importante, muito obrigado a todos vocês, um início de semana excelente poder começar a semana com um evento como esse, com a presença e companhia de todos vocês. Ao ministro Moreira Franco, muito obrigado. O ministro veio de Brasília especialmente para este evento, está indo para Brasília logo depois do evento, está retornando a Brasília. Ao doutor Bernardo Figueiredo, que também se deslocou para poder estar aqui conosco. Desejo aí toda a sorte, ministro, nessa área, nessa sua nova missão, que é tão importante para o Brasil, né? E, da mesma forma, ao Bernardo Figueiredo, que já está há mais tempo, mas que, em termos de realização de coisas e das suas responsabilidades, ainda é muito pouco tempo e tem tudo a ser realizado e, sem dúvida, nós estaremos muito juntos para ajudá-lo em tudo aquilo que seja possível. Aos nossos conselheiros, diretores, companheiros, empresários, imprensa que aqui está, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, enfim, a todos que estão fazendo que esse evento realmente aconteça de forma maravilhosa. Muitíssimo obrigado, ótima semana a todos.